Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Nessa aula, nós falaremos um pouco sobre multiplicação de termos algébricos. Nas últimas 3 aulas, nós falamos um pouco sobre adição algébrica de termos algébricos. Agora chegou a hora da gente fazer as multiplicações desses termos, porque na sequência nós veremos equações do primeiro grau. Então é muito importante que você entenda como que faz uma adição algébrica ou multiplicação de termos algébricos. Para você que está chegando agora e está se sentindo um pouco perdido, esse é um curso de matemática preparatório para os concursos do Censo 2022. Nós estamos seguindo o edital para a função de recenseador. E lógico, nós estamos criando um curso aqui bem organizado e bem detalhado. Não só para você fazer esse concurso do Censo 2022, mas também para que você possa dar sequência nos teus estudos em concursos a nível de estado, federal ou até mesmo de prefeitura. Certo? Então, já peço para você deixar um like se você estiver gostando desse curso. Faça a tua inscrição no nosso canal, porque isso é importante até mesmo para mostrar para o YouTube que nós estamos criando um conteúdo altamente relevante. Aqui na descrição do vídeo você pode pegar todos os acessos que você precisa para acessar o nosso curso, ok? Então vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a nossa aula sobre multiplicação de termos algébricos. Muito bem, vamos iniciar. Da mesma forma que nós iniciamos a nossa aula sobre adição algébrica de termos algébricos, aqui eu vou tentar fazer da forma mais tranquila possível também. E depois a gente começa a introduzir os termos algébricos com sinais positivos e negativos. Primeira coisa, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática que contém letras e números, ou apenas letras. Por exemplo, vamos lá, bem rapidinho aqui. Eu posso falar que 2x mais 3 é uma expressão algébrica. Eu posso falar também que 4y é uma expressão algébrica. Aqui nós temos uma expressão algébrica que contém letra e número. E aqui nós temos uma expressão algébrica que contém letra, certo? Esse 4 aqui indica apenas quantas vezes eu tenho a minha letra y, que no caso nós chamaremos de variável ou parte literal. Muito bem, essa expressão algébrica ela contém 2 termos algébricos. Nós temos o nosso primeiro termo algébrico, que é o 2x, e eu tenho um outro termo algébrico aqui, que é o 3. Essa expressão algébrica só tem um termo algébrico. Então, o que nós vamos fazer aqui é multiplicação de termos algébricos, certo? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos para a gente iniciar a nossa aula. Muito bem. Então, veja que eu tenho aqui a multiplicação de alguns termos algébricos. Aqui embaixo também e aqui também. Vamos começar pelo mais simples. Olha só. O que nós fazíamos quando nós tínhamos uma adição de termos algébricos? Veja a primeira situação. Eu tenho 2a e quero adicionar com 3a. Não é verdade? Eu estou adicionando aqui. É lógico que ali na situação eu tenho uma multiplicação. Mas vamos voltar aqui na adição. O que eu faço para adicionar esses 2 termos? A primeira coisa, eu tenho que verificar se eles são semelhantes. Lembra que eu falei? Nós podemos somar 10 bananas com 12 bananas. Então eu tenho 22 bananas. Agora, se eu tenho 10 bananas e 12 laranjas, eu não posso adicionar. Eu posso generalizar isso tudo e dizer que eu tenho 22 frutas. Na verdade, eu elevo o nível da situação e levo para um nível mais genérico.
Então eu não estou falando mais de banana nem de laranja. Estou falando de frutas. Mas não é isso que nós temos que fazer aqui. Porque na matemática nós não podemos generalizar dessa forma, tá bom? Nós temos que somar apenas as coisas que são semelhantes. Então, veja que 2A e 3A são termos semelhantes. Por quê? Porque eles possuem a mesma parte literal, que é A. Então, eu vou adicionar os números. Então, 2A mais 3A é 5A. Dentro de um contexto, poderia ser 2 laranjas mais 3 laranjas, 5 laranjas, certo? Aqui na multiplicação, essa não é a regra. Eu não tenho que verificar se os termos são semelhantes para realizar a multiplicação. Vou dar outro exemplo aqui, ó. 2A adicionado a 3B. A minha intenção é adicionar esses termos. O problema é que eles não são semelhantes. O primeiro termo tem parte literal A e o segundo termo tem parte literal B. Muito bem, então as partes literais são diferentes. A primeira é A, a segunda é B. Então eu não posso fazer mais nada. É como se fossem as bananas e as laranjas. É como se o A fossem as bananas e o B fossem as laranjas. Então, 2 bananas mais 3 laranjas, eu não tenho o que fazer. Eu vou dizer que são 5 frutas? Eu até poderia falar isso, mas aqui na matemática nós não podemos fazer. Então, 2A mais 3B nada mais é do que 2A mais 3B. E a coisa segue desse jeito, certo? Agora, aqui na multiplicação, eu não vou verificar se os termos são semelhantes. Basicamente, eu tenho que fazer o seguinte. Se é multiplicação, eu vou multiplicar os números primeiro. 2 vezes 3 é 6, não é verdade? E depois eu vou pensar nas letras. Eu tenho A vezes A, porque eu multiplico os números e também tenho que multiplicar as letras. Agora presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui para você. Lembra quando nós estudamos potenciação? Dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho 2 multiplicado por 2. 2 vezes 2 a gente sabe que é 4. Mas eu não quero transformar isso em um resultado. Eu quero transformar isso em uma potenciação. Então, veja que nessa multiplicação, os termos são iguais, concorda? O número que se repete aqui é o 2. Então, o 2 seria a base. Agora, quantas vezes o 2 se repete? O 2 se repete 2 vezes. Então, nós vamos colocar um expoente igual a 2. Certo? Agora, só um detalhe. Isso aqui é a forma resumida dessa multiplicação, que é justamente o que eu tenho aqui, ó, A vezes A. Então, você já deve ter percebido que A vezes A é A ao quadrado. Se eu tenho A vezes A vezes A, A ao cubo, não é verdade? Olha só. A vezes A vezes A, eu tenho um número que está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, A ao cubo. Ah, professor, e se fosse A vezes A? É um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, eu tenho A ao quadrado, não é verdade? Se eu tivesse A vezes A vezes A vezes A, eu teria A elevado à quarta potência, certo? Então, é a mesma ideia que nós tivemos lá atrás, quando nós falamos de potenciação de números naturais. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa. Eu vou até trocar a caneta. A vezes A é A ao quadrado. Isso eu já sei que você entendeu. Só que eu preciso que você perceba uma coisa. Esse A aqui, ele pode ser representado como uma potência. E, na verdade, o expoente dele é 1. Ele não aparece o expoente, mas eu sei que é o número 1. Tudo bem? Qual é o expoente desse? É o número 1. Então, o que você vai fazer
para multiplicar essas duas potências? Porque, na verdade, eu transformei isso aqui em duas potências. Você vai conservar a base e vai somar esses expoentes. Então, na multiplicação de potências, você conserva a base, que é o A, né? E soma os expoentes. É a mesma regra que eu falei agora há pouco. A vezes A vezes A é A ao cubo, ou A elevado à terceira potência. Por que eu falei 3? Porque eu somei 1 mais 1 mais 1, 3. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Onde é que estão esses números? Estão aqui, ó. Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui, tenho um aqui. 1 mais 1, 3. Não é verdade? Aqui é a mesma coisa, ó. 1 mais 1, mais 1, mais 1, 4. As bases são todas iguais? Eu estou multiplicando números iguais, né? Que no caso teria a mesma base, que é o A. Sim, eles são todos iguais. Então, conserva a base e soma. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Certo? Agora, presta atenção. Eu poderia ter essa situação aqui, ó. Vou manter a coerência aqui. Vamos lá. Eu poderia ter essa situação, ó. A elevado a 1 vezes A elevado a quarta, não. Vou botar o cubo. A elevado ao cubo. Eu poderia ter essa situação? Sim, eu poderia. Você tem que saber fazer isso aqui, porque nós temos, inclusive, um exemplo aqui que envolve essa situação. Dá uma olhada. Eu tenho A ao cubo vezes A. Esse A ao cubo, eu já sei que é A vezes A vezes A. Concorda? Esse A ao cubo eu já sei que é A vezes A vezes A. Mas eu tenho mais um A aqui. Então, na verdade, eu tenho A vezes A vezes A vezes A. Então, eu tenho A elevado à quarta potência. Certo? Então, se você está multiplicando potências que têm a mesma base, no caso aqui é o A, então você conserva a base, que é o A, e soma os expoentes. 1 mais 3, 4. Certo? Então, vamos lá. Vamos dar sequência nisso aqui. Como que eu vou fazer agora? Olha só. Vou apagar isso aqui também. O que eu vou fazer? Olha só. Aqui eu tenho A elevado a 1 e aqui eu tenho A elevado a 1. Então, eles são iguais? Sim. Então, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Ó, 1 mais 1, 2. A vezes A ao quadrado. 6 vezes A ao quadrado. Ou simplesmente 6A ao quadrado. 6A ao quadrado representa 6 vezes A ao quadrado. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Veja que eu não tenho termos semelhantes. Eu tenho 4 vezes 3, que é 12. Mas o x não é semelhante com y. E aí é importante que você não faça confusão com o que você aprendeu com adição algébrica de termos algébricos. Porque lá você só podia juntar ou agregar os termos que fossem semelhantes. Aqui não, aqui é multiplicação. Você olha para os termos e fala assim, 4x vezes 3y é 4 vezes 3, 12. E x vezes y é x, y. Ou 12y, x. Você sabe que na multiplicação essa ordem não faz diferença. Poderia ser x vezes y vezes 12? Poderia. Só que eu acho que é importante e interessante você entender que o número ele fica mais à esquerda, certo? Porque ele representa o coeficiente dessa parte literal. Ok? Então, multiplica-se os números e multiplica-se as letras. Se as letras forem iguais, você vai fazer o que eu fiz aqui na primeira situação. Se as letras forem diferentes, simplesmente repete elas na frente. Dá uma olhada nessa terceira. Você percebe que o x ele não tem um número a princípio, mas nós sabemos que aqui nós temos o número 1. Certo? Ah, professor, mas por que ele não aparece? Porque é 1 vezes x. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes x é x. O número 1 multiplicando ali não vai interferir em nada. Mas vamos lá. Eu coloquei o número 1 para você entender que eu tenho que fazer 1 vezes 3, que é 3. Simplesmente. E a parte literal a gente vai ver agora. Veja que eu tenho um x aqui. Esse x é um x elevado a 1. Quando é omitido esse expoente, a gente sabe que ele é 1.
Veja que eu tenho um x aqui e um x ao quadrado aqui. Então, nós vamos aplicar a nossa regra. Eu vou conservar a base, que no caso é o x, e vou somar os expoentes. 1 mais 2, 3. E o y, professor? O y é y elevado a 1. Tem algum semelhante dele aqui para a gente fazer essa multiplicação, como nós fizemos com x? Não tem. Então, simplesmente, você repete o y aqui na frente. Então, a nossa resposta é 3x ao cubo y. X ao cubo y. Ou 3 vezes x ao cubo vezes y. Tanto faz. Certo? Aqui embaixo, 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, 10. X vezes x, x quadrado. E esse y? Esse y simplesmente repete. 3 vezes 4, 12. Tem y aqui, tem y aqui. Y ao quadrado vezes y ao quadrado é y à quarta, porque 2 mais 2 é 4. E o x? O x não tem semelhante, então repete. X quadrado. Ah, professor, quero colocar em ordem aqui, ó. Quero colocar o x quadrado primeiro. Tanto faz. Você sabe que na multiplicação, essa ordem não faz diferença. 2 vezes 3, 3 vezes 2, isso não faz nenhuma diferença. Você só tem que saber que isso é válido, certo? Não precisa ficar preocupado com a ordem dos termos. Tudo bem? Então essa é a nossa situação. Só que agora eu quero falar um pouco sobre multiplicação de números inteiros. Nós vamos, na verdade, relembrar a multiplicação de números inteiros. Estamos fazendo a mesma coisa que nós fizemos lá atrás, nas aulas anteriores, sobre adição com números inteiros. Então, nós aprendemos um pouco de adição com números inteiros, porque nós precisávamos daquilo para adicionar os termos algébricos, porque eles também têm sinais negativos. E aqui eu preciso que você entenda a multiplicação, relembrar, na verdade, né? A multiplicação de números inteiros. Por quê? Porque nós vamos multiplicar termos algébricos que são negativos também. O que eu quero que você perceba aqui? Veja que os sinais são iguais aqui e aqui. Veja que nas duas últimas linhas nós temos sinais diferentes e sinais diferentes, não é verdade? Muito bem. Então, resumindo, toda vez que você multiplica dois números com sinais iguais, sejam eles positivos ou negativos, o que você vai fazer? O resultado será um número positivo. Então, mais uma vez, se eu estou multiplicando dois números que têm sinais iguais, eu estou falando sinais iguais, não estou falando só que eles são positivos. Por que eu estou falando sinais iguais? Porque eles são iguais e eu sei que é positivo. E aqui embaixo eles também são iguais, os sinais. Então eu sei que essa resposta é positiva. E aí depois, o que você faz? Multiplica os números. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Ah, professor, e o que acontece quando os sinais são diferentes? Quando os sinais são diferentes, a tua resposta é negativa. Ah, professor, e se o negativo vier antes do positivo? Tanto faz. O que importa é que, se os sinais são diferentes, a tua resposta será negativa. Então, de forma resumida, a multiplicação dos números você já sabe fazer. 2 vezes 3 é 6. Veja que o 6 aparece em todas as respostas. Agora, o que você tem que ficar atento é, se você tem sinais iguais, ou positivos, ou negativos, então a tua resposta será um número positivo. Se você tem números com sinais diferentes, tanto faz se o primeiro é positivo ou o segundo, então a tua resposta é negativa, certo? Então, para finalizar, eu vou passar uma atividade sobre isso aqui também, mas para finalizarmos, eu quero fazer, lógico, uma multiplicação de termos algébricos, onde nós temos termos algébricos com sinais negativos, por exemplo. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu não quero saber se os termos são semelhantes. Na multiplicação isso não faz diferença. Primeiramente, eu vou multiplicar os números. Menos 20 vezes menos 3. Perceba que os sinais são iguais, menos 20 e menos 3.
Então, eu sei que o resultado será um número positivo. Agora, multiplica. 20 vezes 3, 60. E as letras? Multiplica as letras. Se tiver algum semelhante, você usa aquela regra da potenciação, de somar os expoentes. Só que aqui eu tenho x e aqui eu tenho AB. Então, na verdade, eu não tenho nada para fazer. Vai ficar mais 60xAB. Ah, professor, eu quero colocar só 60. Pode ser? Pode. Eu posso colocar o AB antes e o x depois? Pode. Você pode colocar da forma como você quiser. Você só tem que saber que você pode trocar a ordem das letras, inclusive do número. Só não pode trocar o sinal do número, certo? Bora lá. Vamos para a última aqui, ó. Mais 2 vezes menos 2. Mais 2 vezes menos 2 é menos 4, porque os sinais são diferentes. Então, o resultado é negativo. 2 vezes 2, 4. Agora, veja que eu tenho A aqui e A aqui. Então, a nossa resposta será A ao quadrado. Por quê? Porque A é elevado a 1 e A é elevado a 1, certo? E o x? O x não tem semelhantes, então repete o x. Menos 4 ao quadrado x. Posso trocar, posso tirar o sinal do 4? Não posso. Aqui eu pude fazer isso, por quê? Porque ele era positivo. O primeiro número, tanto faz se eu vou colocar o sinal dele. Ele continua positivo aqui. Aqui é diferente. Os sinais são diferentes, resposta negativa. Então, beleza. Tudo bem? No máximo, o que eu posso fazer é colocar o x antes do A ao quadrado. Isso pode acontecer nas atividades, tá bom? Na prova que você vai fazer nos simulados, ok? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula.